Em Manaus, 6 horas. Fundação Rio Mar informa a próxima atração. A credibilidade está no ar. Apresentação: Yolanda Mendes. Confira os destaques deste sábado, 19 de agosto de 2017. Traficante, que é braço direito de facção criminosa amazonense, é capturado no Rio de Janeiro. Ele é apontado como um dos responsáveis pela guerra entre facções no início desse ano. E uma mulher foi presa com 15 quilos de drogas no aeroporto Eduardo Gomes. Deputado pede CPI para investigar contratos de empresas terceirizadas de serviços de saúde com o governo do estado. E a Defesa Civil do Amazonas envia uma equipe para a calha afetada pela estiagem. A Fundação Rio Mar realiza a segunda edição da ação social desse ano na Casa da Criança. E a paróquia de São Sebastião e São Francisco de Assis promove grande encontro para a família. Em Manaus, a previsão para este sábado e domingo é de tempo nublado a parcialmente nublado. Nos 2 dias, a intensidade do vento vai ser fraca. A temperatura do sábado vai ter mínima de 26 e a máxima de 35 graus. Já no domingo, a mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. 6 flutuantes de 7 situados na orla do Tarumã foram identificados com irregularidades relacionadas ao abastecimento de energia. Inquéritos policiais foram instaurados para apurar os delitos, conforme o delegado Felipe Vasconcelos, que é titular da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações. A ação foi realizada visando a segurança dos frequentadores dos estabelecimentos comerciais que funcionam no local. Foram 2 situações de medidores de energia adulterados, 2 situações de desvio de uma fase de medições de energia elétrica e 2 situações de ramais clandestinos. Ainda foram identificadas irregularidades nos cabos subaquáticos que levam energia elétrica até os estabelecimentos, oferecendo risco aos banhistas que frequentam o local. O delegado Felipe Vasconcelos acrescentou que após a verificação técnica e a perícia criminal, as ligações clandestinas de 2 flutuantes foram desfeitas e os medidores de energia foram regularizados. Os proprietários dos 4 estabelecimentos devem responder pelo crime de furto de energia. A ação contou também com o apoio de técnicos da Eletrobras Distribuição Amazonas e peritos do Instituto de Criminalística. E a Fundação Rio Mar realizou ontem a segunda ação social do ano, lá na Casa da Criança, no centro de Manaus. A Casa da Criança, que é uma instituição que atende mais de 300 crianças, e ontem essa ação social levou muita alegria, diversão e, claro, brincadeiras fizeram a alegria da criançada. Vamos conferir na matéria da Manuela Moura. Dessa vez, a Casa da Criança, que atende 320 pequenos entre 2 e 5 anos de idade, em tempo integral, foi a contemplada. A instituição presta assistência às crianças carentes, filhos de pais operários de baixa renda, empregadas domésticas, camelôs, servidores públicos e de outros que não podem permanecer com elas durante o dia, porque necessitam trabalhar. A diretora da instituição, Irmã Maria da Cruz, agradeceu pela iniciativa. E eu quero falar nesse momento da alegria e do sentimento de gratidão que reina em nossos corações aqui na Casa da Criança, por essa iniciativa dos colaboradores e dos fundadores, diretores da Fundação Rio Mar.
parabenizar por essa iniciativa e agradecer por escolher a Casa da Criança para ser essa privilegiada a receber esse presente, os recursos, os materiais vindo da ação solidária, da ação social. Durante a ação social, a Fundação Rio Mar desenvolveu várias atividades recreativas e educativas. O Colégio Santa Doroteia também foi parceiro na ação, arrecadando alimentos para a instituição. A Casa da Criança completa em 2018 70 anos cuidando e educando crianças. A diretora da instituição informou que eles receberam um grande presente ao serem contemplados como um projeto do Criança Esperança. Pois é, uma bênção. A casa ela foi selecionada pela Unesco, pela Rede Globo, né? Em nome da Criança Esperança, e será para o ano de 2018. Está toda já uma movimentação, os preparativos para efetivar o projeto a partir de 2018, não sei ainda a data, mas está previsto. Então é mais assim um reconhecimento da população amazonense, dos amazonenses, que com certeza houve alguém que ajudou nessa indicação, e a gente agradece por esse presente que a Casa da Criança vai receber quando exatamente completa seus 70 anos. O superintendente da Fundação Rio Mar, Padre Charles Cunha, agradece as contribuições e lembra que é preciso ter um olhar especial para a instituição. Então, com alegria que a Fundação Rio Mar mantém o seu compromisso social, despertando a solidariedade. Então, nós da Fundação Rio Mar agradecemos muito o Colégio Santa Doroteia por essa parceria solidária, e para nós é uma felicidade muito grande poder contribuir com a Casa da Criança, que caminha para os seus 70 anos. E aproveito para convidar os nossos contribuintes da Fundação Rio Mar, a você ouvinte da Rádio Rio Mar e da Rádio Castro FM, vamos continuar ajudando a Casa da Criança. A Casa da Criança está localizada no centro de Manaus, na Rua Ramos Ferreira, 1345. A instituição é coordenada pela Congregação Filhas da Caridade, São Vicente de Paulo, que dedica-se a esse trabalho desde 1948. Manuela Moura, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Muito obrigada, Manuela Moura. E olha, a Defesa Civil do Amazonas vai enviar nesse sábado uma equipe técnica para avaliar a situação das calhas do Juruá, Purus e Madeira, que estão em estado de atenção por conta da estiagem. Manicoré e o Maitá, na calha do Madeira, Lábrea, no Purus, e ainda Guajará, localizada na calha do Juruá, são as cidades escolhidas para análise técnica. De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, o coronel Fernando Pires Júnior, a meta é diagnosticar a situação dos municípios. Com o objetivo de fazer um levantamento, um diagnóstico, junto aos 11 municípios que estão nesse estado de atenção, para que nós vejamos em loco, junto com o Poder Municipal, a situação hidrológica, a situação dos rios, dessas calhas, do volume dessas calhas, e também a situação climatológica, a falta de chuva, e que poderá afetar esses municípios, tanto na parte de queimadas, né? Tanto na parte que as queimadas por parte ambiental, como também dos desastres que poderão ocorrer caso continue aí a baixo índice de pluviosidade e o drástico descida dos rios dessas calhas, onde nós poderemos entrar então numa situação de desastre. Além da vistoria das condições do tráfego dos rios, a equipe também fará orientações aos gestores das defesas civis municipais quanto ao levantamento de danos humanos, sociais e econômicos, além do monitoramento do rio e a elaboração de um plano de contingência, uma vez que a primeira resposta a um desastre é sempre no município. O Centro de Monitoramento e Alerta emitiu no último dia 14 o estado de atenção para 11 municípios por conta do significativo déficit de chuva e a diminuição do volume de água nas regiões. Eles são Guajará, Eirunepé, Itamaraty, Ipixuna e Envira, na calha do Juruá, Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Pauini, na calha do Purus, Humaitá e Manicoré, na calha do Madeira. E o projeto Saúde do Servidor oferece consultas em horários noturnos no Careiro. Olha só que projeto bem bacana. Vamos conferir na matéria da Anderley Oliveira.
Começou esta semana as ações do projeto Saúde do Servidor, pensado exclusivamente para dar mais qualidade de vida ao servidor público, oferecendo consultas médicas e atendimentos especializados aos servidores em unidades de saúde no horário noturno em 2 dias da semana. O projeto consiste em colocar à disposição dos profissionais 2 unidades de saúde em funcionamento de 18 às 21h30. O coordenador do projeto, o psicólogo Elson Santiago, fala sobre a demanda e como o projeto funciona. Nós sabemos que nós temos aí uma demanda reprimida de colegas servidores que precisam de atenção especial. O objetivo é atender quem atende, cuidar de quem cuida. Nós pensamos o projeto para o melhor atendimento ao servidor. O agendamento que o colega precisa fazer, ele se dá de segunda às quintas-feiras, no horário entre 14 e 16 horas. Pedimos ao colega servidor que não vá à UBS pela parte da manhã, que nós sabemos que é o horário de maior movimento. Santiago destaca o cronograma de atendimentos, de acordo com cada unidade. Quem precisa de atendimento odontológico, atendimento com nutrição, físio, fono e psicológico, deve procurar de segunda a quinta, de 14 às 16, a UBS Deusivana Marinho, lá no centro. E quem precisa de atendimento médico, procedimento de enfermagem e vacina, deve procurar lá o atendimento na UBS do Sebastião Borges, que é a nossa UBS Raimundo Cavalcante. Além das consultas, os profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família visitaram repartições, orientando os servidores com a ginástica laboral, promovendo um momento de bem-estar aos profissionais. As iniciativas deste projeto também incluem orientações sobre melhorias estruturais no ambiente de trabalho. Anderlei Oliveira, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 6h11 na capital do Amazonas, e uma boa notícia para pacientes com probabilidade de cura do câncer de mama. O Trastuzumab, nome comercial do Herceptin, agora será custeado pelo Ministério da Saúde na sua totalidade, além de abranger também pacientes com neoplasias malignas metatásticas. A medida vai gerar uma economia de aproximadamente 4 milhões de reais à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. A verba vai ser remanejada para aquisição de outros quimioterápicos de ponta, ampliando a oferta de tratamento. A decisão foi publicada no último dia 3 no Diário Oficial da União e passa a valer em 6 meses. Atualmente, o SUS custeia a parcela de medicamentos direcionada a pacientes em tratamento neoadjuvantes e também adjuvantes, ou seja, pacientes que necessitam de medicação antes do tratamento definitivo ou que já passaram por ele e precisam de complementação terapêutica para controle. Os pacientes com câncer metatástico, que é uma doença disseminada, também passa a fazer o uso da medicação. A liberação da medicação atende a uma reivindicação de entidades de classe relacionadas à oncologia e também instituições de apoio à causa do câncer, a exemplo da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Agora vamos conferir uma matéria da Vitória Lima. Olha, falta de planejamento e gastar além do que você pode comprometer o orçamento e ainda causar inadimplência. Vamos conferir. No segundo semestre do ano, muita gente costuma ficar endividado com as contas e despesas adquiridas após quitar as parcelas do material escolar comprado no início do ano ou na volta das férias. Por esse motivo, pode ser difícil encontrar uma forma de reorganizar as finanças. O dentista Paulo Santos conseguiu uma folga de última hora e viajou. Ele conta que precisou planejar os gastos para não se comprometer financeiramente. Eu tive um cuidado antes de ir, de me preparar, pensei no que eu ia gastar, se tinha alguma coisa do meu interesse, que eu realmente precisava, necessitava para comprar ou não, e mensurei, né? Pesei o que seria do meu interesse, o quanto eu poderia pagar por isso. Algumas coisas eu tive que abrir mão, de alguns passeios, de alguns utensílios, assim, lembrança para trazer, mas nada que
causasse nenhum desconforto na minha estadia lá, nas minhas férias. Apesar de ser comum o brasileiro ficar endividado, principalmente nesse período de crise, o índice de inadimplência do Amazonas registrou queda durante o mês de junho, como explica o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag. Nós estávamos em 4,5, ela foi para 4,0 e agora nós estamos verificando já a inadimplência já do mês passado, que também teve uma queda. A queda saiu de 4,0 foi para 3,9. Nós já estávamos praticamente há 7 meses que nós estávamos acima de 4. E agora foi para 3,9. O consumo descontrolado gera dívidas que às vezes fica difícil de administrar. O educador financeiro André Torbey explica que existem formas de não gastar além do que ganha. Primeira coisa é verificar o que é mais urgente, né? Dentro das despesas dela, que tipo de pagamento ela precisa honrar primeiro, né? Isso vai precisar que ela faça o levantamento de todas as contas que ela precisa pagar e saber exatamente quanto que ela ganha. Em cima disso, fica mais fácil dela definir essas prioridades, né? E assim ela corre menos risco de gastar mais do que ela ganha. É tudo uma questão de criar controle para o seu orçamento. Para Torbey, o dinheiro extra vindo das contas inativas e do 13º salário precisam ter uma distribuição equilibrada entre o lazer e o orçamento. É preciso ter um equilíbrio, né? Também não dá para pegar todo esse dinheiro que está às dívidas e não sobrar nada para uma eventual necessidade. Por isso que a pessoa precisa mapear o comportamento e os hábitos de consumo dela, né? Para ela saber o que tem a possibilidade de acontecer e o que pode não acontecer, né? Tendo essa previsibilidade de situações, ela pode definir se ela despende mais dinheiro para quitar as dívidas, o que é bom, porque a gente sabe que os juros são muito altos, ou se ela separa uma parte para o lazer. O ideal é buscar o equilíbrio. Não dá para pegar todo o dinheiro que está dívida e se alguma coisa sair fora do planejamento, ela ter que fazer uma nova dívida, e também não dá para pegar esse dinheiro extra, né? E usar somente para o lazer, porque as dívidas vão continuar se acumulando. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Boas dicas, o negócio então é saber equilibrar o orçamento. Você sabia que hoje é Dia Nacional da Construção Social e vão ser oferecidos diversos serviços gratuitos à população aqui no SESI de Manaus? Vamos conferir com ele, Brunelander. O Dia Nacional da Construção Social 2017 vai oferecer mais de 30 serviços gratuitos à população hoje no Clube do Trabalhador, o SESI, no Coroado, zona leste da capital. Emissão de documentos, atendimento médico e atendimento jurídico estão entre os principais. Algumas das atividades são exclusivas para trabalhadores e ex-trabalhadores da construção civil e familiares. O evento ocorre em 31 localidades do Brasil. Em Manaus, é coordenado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Sinduscom, Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Manaus, Seconce e Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME. A superintendente do Seconce Manaus, Alair de Paula, acredita que aproximadamente 4.000 pessoas busquem os serviços e recebam cerca de 7.000 atendimentos. Nós já estamos realizando a 11ª edição. Todos os anos a gente atende uma média de 3.700, 4.000 pessoas circulando no evento. E isso gera normalmente uns 7.000 atendimentos, porque uma pessoa às vezes faz 2, 3 serviços. Então, contando atendimento e serviços utilizados e número de pessoas circulantes no evento. Os serviços de emissão de documentos são limitados, mas os estéticos são livres, conforme Alair de Paula. Os nossos parceiros têm limites de fornecimento de serviços. Por exemplo, tem o Instituto de Identificação, que aí eles estão levando um número de carteira de identidade. O Ministério do Trabalho também, eles têm um número X que eles disponibilizam para essas ações. Agora, outro tipo de serviço, por exemplo, corte de cabelo, orientações de maquiagem, essa parte de estética toda é livre. As pessoas que estiverem lá e que aguardarem serão atendidas até encerrar o evento. O SESI abre às 8 horas da manhã, mas os atendimentos começam às 9 horas e terminam às 4 da tarde, segundo a superintendente do Seconce. Serão distribuídas algumas senhas, cada serviço vai ter uma senha, cada serviço que eu digo assim, de emissão de documento. Os outros serviços não há necessidade de senha, claro, a gente só organiza lá, mas
a gente dá a prioridade para os trabalhadores e seus familiares. Mas a ideia é que a gente atenda todos, mas nós temos limites por conta da disponibilidade de serviço dos parceiros. Cada parceiro leva o seu contingente e ao todo é uma média de 250 voluntários. Em 11 anos, o Dia Nacional da Construção Social soma 3.680.000 atendimentos com 728.800 pessoas alcançadas em todo o país. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. Obrigada, Bruno. E uma notícia muito triste: 2 crianças foram mortas ao serem atropeladas no início da noite de ontem, no quilômetro 87 da rodovia M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Uma terceira criança também foi atropelada e encaminhada para um hospital da capital. Segundo informações dos populares, as crianças estudavam no Centro Municipal de Educação Infantil Marcelino Vieira, em Rio Preto da Eva, e teriam acabado de descer do transporte escolar quando, ao atravessar a rodovia, foram atropeladas por um carro modelo Kombi de cor branca, placa NOJ 6778, que fazia o transporte de carvão. De acordo com a Polícia Militar, o Instituto Médico Legal foi acionado e os corpos das crianças foram encaminhados aqui para Manaus. Infelizmente, mais uma morte aí envolvendo crianças atropeladas. É preciso uma atenção redobrada de pais e também de responsáveis. 6h21, e vereadores de Manacapuru pedem apoio da Assembleia Legislativa para dar continuidade no Luz para Todos no município. A matéria é da Samara Souza. Vereadores de Manacapuru foram à Assembleia Legislativa do Amazonas nesta semana para buscar apoio dos deputados estaduais para a continuação do programa Luz para Todos naquele município. Falando em nome do grupo, o presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, vereador Francisco Coelho, do PROS, lembrou que a zona rural do município possui aproximadamente 240 comunidades. Destas, segundo ele, apenas 10% possuem energia elétrica. Nós temos mais de 40 comunidades que ainda não foram beneficiadas pelo programa Energia para Todos, que sem sombra de dúvida foi um marco na história rural, não só do Brasil, mas do Amazonas. Não se pode manter o homem no seu habitat natural ainda privado do direito à energia elétrica, do direito a um conforto digno para exercer a cidadania de forma completa. O vereador explicou que a população de Manacapuru, localizada na região metropolitana de Manaus, teme que o Luz para Todos seja encerrado antes do tempo previsto em decorrência do déficit nas contas do governo federal. E gostaria de chamar todos os deputados que abraçassem essa causa, saíssem em defesa do manacapuruense que precisa de energia elétrica, que precisa que suas comunidades tenham esse serviço que hoje é essencial no mundo contemporâneo que vivemos. Francisco Coelho esteve na Assembleia acompanhado de 11 vereadores de Manacapuru, que participaram de reunião na Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. E deputado pede CPI para investigar contratos de empresas terceirizadas de serviços de saúde com o governo do estado. Carlos Eduardo Pessoa. O deputado estadual José Ricardo do PT pediu que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar contratos do governo do Amazonas com empresas terceirizadas. O que a gente está vendo agora com o novo governo? Denúncias que envolvem contratações de empresas terceirizadas de novo. Temos aí uma gravação que envolve uma proprietária de uma empresa na área da terceirizada da saúde, denunciando situações irregulares que existem aí. Depois tem a contratação sem licitação feita também de uma empresa para ela atuar para fazer cirurgias lá no Hospital Delfina Aziz, que também está aí sobre polêmica e denúncias de favorecimento. O parlamentar disse que, independente da CPI, solicitou ao Ministério Público e TCE que apurem denúncias veiculadas na imprensa de que a contratação de cirurgias para o Hospital Delfina Aziz estariam com sobrepreço. Eu estou propondo que se avalie a possibilidade de retomar a proposta da CPI. E uma CPI é um instrumento próprio da Assembleia para poder se aprofundar em investigações. Independente disso, eu estou encaminhando para o Ministério Público e o Tribunal de Contas uma solicitação que faça uma apuração dessas denúncias.
independente de CPI da Assembleia, esses dois órgãos de fiscalização façam levantamento, auditoria ou investigação sobre essas denúncias veiculadas agora, nesses últimos dias. Porque ao pé da letra teria que ser feita uma auditoria nos mais de 600 contratos que existem na área da saúde. José Ricardo disse que não tem acesso a dados sobre valores de contratos do Estado com empresas terceirizadas e nem quantas empresas possuem esses contratos com o governo. Já as denúncias a qual o deputado se refere foram divulgadas na internet. Uma mulher que seria representante de um instituto que presta serviços de saúde discute com um outro homem, que seria irmão do governador interino. Em um trecho, a mulher diz, abre aspas, a população tá morrendo e o cara tá superfaturando R$10 mil por cirurgia. Você acha certo isso? Fecha aspas. Carlos Eduardo Pessoa, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Polícia. E ontem o traficante amazonense Caio Wellington Cardoso dos Santos foi preso na cidade do Rio de Janeiro a 170 quilômetros. Ele foi conhecido como Mano Caio, ou o Caio do 40. Ele é considerado um dos criminosos mais violentos do norte do Brasil. Ele era procurado pela polícia por ser um dos braços direitos de uma facção criminosa que opera no estado. A prisão é resultado da operação conjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros do Amazonas e a Delegacia Especializada em Armas no Rio de Janeiro. 6h25. E a paróquia de São Sebastião e São Francisco de Assis está promovendo aí um grande encontro para famílias. Vamos conferir na matéria da Rafaela Moura. Com o tema O Amor é a Nossa Missão, a família plenamente viva, a paróquia de São Sebastião e São Francisco de Assis promove neste sábado um grande encontro voltado para a família. A programação inicia às 10 da manhã e encerra às 21 horas. Quem nos fala melhor é o Frei Paulo Xavier, pároco de São Sebastião. Nós estamos promovendo nesta Semana da Família um encerramento que nós chamamos para esse evento de celebração, ou seja, uma oportunidade no sábado, dia 19, estarmos juntos no Centro de Convivência do Idoso, ali no bairro de Aparecida, traduzindo aquilo que é bonito da família. Família que é luz para a sociedade, portanto você está convidado para estar com a gente. É o encontro dos agentes de pastoral, dos movimentos, dos grupos da paróquia de São Sebastião e que ele se abre para todas as pastorais. O evento será realizado no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Agora vamos ficar por dentro do esporte. Eu converso agora com o Bruno Melander. Bom dia, Bruno. Quais são as novidades para esse fim de semana no esporte? Olá, bom dia, Yolanda Mendes, bom dia, ouvintes. Sábado é dia de muito esporte e a gente começa falando do Campeonato Brasileiro, que tem 2 partidas. O líder Corinthians, que tem um jogo a menos porque deveria ter enfrentado a Chapecoense no último final de semana, não jogou por conta do time catarinense estar em excursão pela Europa e pela Ásia. Com isso, o Corinthians joga hoje com Vitória às 3 da tarde em casa. Mais tarde, o Flamengo encara o Atlético Goianiense no Rio de Janeiro às 6 horas. Amanhã tem Grêmio e Atlético Paranaense às 10 horas da manhã, Avaí e São Paulo às 3 da tarde, Cruzeiro Esporte, Ponte Preta e Botafogo, Bahia e Vasco, todos esses jogos às 3 da tarde. À noite tem Palmeiras e Chapecoense 6 horas e Curitiba e Santos. Aqui no Amazonas, na Arena da Amazônia, será disputado o Clássico Nacional e Remo, mais de ex-jogadores. Os Masters estarão em campo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. A bola vai rolar às 6 horas da noite. Mas antes, tem o jogo preliminar entre os Masters de São Raimundo e Rio Negro também. Ainda no esporte amazonense, o Iranduba disputa hoje uma vaga na final da Copa do Brasil de futsal feminino. Vai enfrentar o Unifor lá em Fortaleza, no Ceará, com a vantagem do empate porque venceu o jogo de ida por 5-2 aqui em Manaus. O adversário na final já está definido, será o Leões da Serra de Santa Catarina. Além disso,
teremos rodadas dos campeonatos europeus, como por exemplo o Espanhol, que tem no domingo Barcelona e Betis, e La Coruña e Real Madrid. O jogo do Barça é 2h15 e o do Real Madrid às 4h15 da tarde. No italiano tem Juventus e Cagliari, meio-dia, e Verona e Napoli às 2h45. No francês, o PSG do Neymar encara o Toulouse às 3h da tarde. Então, muita coisa para quem gosta de esporte acompanhar. Um ótimo final de semana para você, Yolanda, e a todos, e até segunda-feira. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Muito obrigada, Bruno. E olha, está encerrando aqui esta edição do Jornal Primeira Hora, que teve a apresentação de Yolanda Mendes, operação de áudio, Rafael Silveira, coordenação de jornalismo, Gessilene Salles. A todos um bom dia, um ótimo fim de semana e um excelente sábado. Jornal